Estamos de volta e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui ao lado do Ricardo Ortiz. É um privilégio enorme porque eu sou apresentadora, mas estou diante de uma personalidade tão importante aqui na nossa cidade. Ricardo, que é formado em Direito, é também jornalista, radialista, está presente em muitos eventos importantes aqui na nossa capital. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Cíntia. Obrigado Gostaria. pelo convite. Primeiramente, é uma honra, né, Eu estar agradeço aqui. muito. Esse é um momento importante também, até para informação. Isso mesmo. E eu gostaria que você falasse a sua trajetória. Pois é, Cíntia, hoje nós temos vivido algo, né, que para as pessoas talvez seja algo atípico. Para mim, não. Eu adoro explorar o meio da comunicação, tanto no direito, quanto em palestras, quanto livros que eu já escrevi, né, alguns artigos também. Tudo engloba a comunicação e É ela é verdade. importante. Hoje, como você disse, nós temos alguns cargos institucionais, como vice-presidente dos sindicatos radialistas, representante nacional dos radialistas na federação, que é a FITERT, lá em Brasília, e também ocupamos alguns cargos, né, na iniciativa privada, como gestor, palestrante, professor. Então, mas sempre no intuito de estarmos levando algo a mais para a sociedade, contribuir, essa é a verdade. É mesmo. E essa parte da comunicação, ela vem da pessoa ou ela pode ser desenvolvida? Cintia, é assim, a comunicação ela vem de uma forma natural. Né? A questão do dom já veio da voz, do pai, do tio, que tinham já um grave maior na voz. E ao aperfeiçoar essa voz, você então coloca ela em evidência. E algo chama algo. Então, quando você está à disposição de uma sociedade, ela vai te chamando para novos caminhos, tem novos convites, e aí você vai veredando por esses caminhos no sentido de fazer efetivamente a sua colaboração através do conhecimento, né? Aí você tem que pesquisar mais, tem que estudar mais, e é uma forma muito natural. Aproveitando, né? Desde criança, então, acredito que falavam, você vai ser radialista quando crescer, você tem voz para isso. Tinha esse tipo de conversa? Sim, eu já nos meus 16 anos me aventurei em rádio, comecei com 17 anos em rádio, Que legal. e bem jovenzinho, e eu então hoje já estou nos meus 52, estou com 53, e sempre vivi do rádio, por mais que as faculdades, as graduações que fiz, assim, pós-graduação, especialização, nunca deixei o rádio. É uma paixão que sempre está conosco, já está no sangue. E hoje continua. Continuo. Tem um programa na Mega 94, que chama Baú da Mega. É um horário flashback, toca as músicas antigas. E lá eu falo algumas curiosidades no campo da música. Eu sempre digo o seguinte, Cíntia, as músicas elas têm que ser tocadas, mas também a população, a comunidade, ela tem que saber o que significa aquela música. Cada música tem um sentido, não só na sua musicalidade, mas na sua história. Né? Algumas músicas elas acabam contemplando histórias, né? Vivenciando histórias, e aí você nem sabe, né? Então, tem exatamente isso. Hoje, um exemplo de música, vamos lá, Meu Erro, dos Paralamas do Sucesso. Então, na época, o Herbert Viana, casado com a Paula Toller, que é aquela loira do Kid de Abelha, ele escreve Meu Erro quando ele foi na separação dele com a Paula Toller. Então ele escreve aquela música Meu Erro. A letra dela, se você for hoje, né, falando essa informação, você vai ver que é um contexto de uma história de ambos naquele momento. É bacana, né? A gente pode ver até compositores, né, que escrevem músicas que acabam sendo sucessos e regravadas por outros artistas também. Exatamente. A gente vê muito na música sertaneja e acaba virando um pagode e as pessoas aproveitam aquela, né? Exatamente. Até você tocou num ponto quando você fala em autoria de músicas. Antes você tinha um autor. Hoje, para uma música, no nosso momento contemporâneo, você tem uma música com 10 compositores. Imagina. Então, vê que o mundo da música, antigamente, que tinha 1 ou 2 compositores, hoje são 10 compositores de direitos autorais. E agora vamos voltar na área da comunicação. Tem várias áreas que precisam muito desses cursos que você oferece, né, de oratória. Sim, hoje tem uma escola de oratória ali na Joaquim Murtinho 677,
né, onde funciona um escritório jurídico, uma parceria nossa embaixo, e em cima é a escola de oratória, onde há hoje o potencial no campo da oratória. Né? Quando falamos em oratória, tudo se faz através da oratória. Quem que te procura para fazer esses cursos? Desde, grande parte. Desde professores, advogados, profissionais liberais, pessoas que precisam do campo da comunicação, porque a inibição, ela acontece. Né? Então, essa inibição, quando eu tenho medo, eu tenho fobia de falar em público, acaba tendo desde o agorafobia. O que seria o agorafobia? Que é uma fobia. É você ter medo de sair no público. Isso se torna, né, um certo transtorno. A psicologia explica que é um transtorno, é uma fobia. Então é bem amplo esse curso, né? Bem amplo. Ele não trabalha só o poder da pessoa falar diante de uma plateia, um público, ele trata também esses medos, né? Esses medos, essas fobias, porque existe a fobia, o trauma e o medo. Então, quando você vai falar frente a uma câmera dessa, se eu disser para uma pessoa, fala aí para 25, 30 mil, 1 milhão de pessoas, ela trava. Trava, verdade. Porque ela diz, então essa lente aqui, eu estou falando em... Então aí já vem o pensamento de travar, porque várias pessoas vão te ver. E a partir deste momento, cria-se a fobia, cria-se o medo. Sim, entendi. E quando eu estou falando com você, tranquilo, estamos aqui, várias O curso câmeras. abrange todas essas áreas. Eu, por exemplo, né, eu tenho, assim, eu não gosto de conversar no telefone. Eu gosto de conversar com a pessoa, olhando para a pessoa, conversando. No telefone eu meio que travo, eu fico sem ter o que falar, engraçado, né? É porque, nesse caso, nós temos 3 tipos né, de percepção, que é a auditiva, tá? A visual, você é visual, então você já se identifica. Acredito que seja por isso, Sim, e a auditiva é aquela pessoa que está fazendo algo aqui, aí a Cíntia fala comigo, aí a Cíntia diz, olha para mim, eu estou falando com você. Aí eu vou olhar, é porque você é visual e você gosta que a pessoa olhe nos teus olhos. Mas eu digo, não, pode falar que eu estou te ouvindo, então eu sou auditivo. E aquela pessoa que diz assim, e aí? Mas como eu estava dizendo para você, e toda hora te toca, esse é o sinestésico. É a pessoa sinestésica, ela tem, então, a sinestesia, a necessidade de tatar, o tato. Ela precisa encostar para dizer, presta atenção, presta atenção. Muitos têm esse tipo de situação, mas não sabem. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu acho que eu vou fazer um curso seu, viu? Estou precisando. Mas e vamos falar da pandemia. Atrapalhou muito a área da comunicação? Muito. Eu viajei muito pelo Brasil, com cursos na área de comunicação, na área do oratório, e realmente a pandemia acabou. Né? Viajei já mais de 20 estados aí, e quando assim chegou a pandemia, não tem como você fazer um curso online na área da oratória. Não tem. Porque você precisa fazer, o meu curso, eu trabalho com a PNL, que é a Programação Neurolinguística, então eu trabalho com meio de sugestão, então desinibir a pessoa, tudo isso tem um sentido. E como eu posso falar isso com você à distância, você olhando uma câmera e me olhando? Tem como. Então não tem. Verdade. Né? Então o curso presencial na área de oratória é fundamental. E um detalhe, não é a questão de quantidade de pessoas. Tá? Eu até dei palestra para vários alunos, hoje ministramos palestras para várias pessoas, mas o ideal dentro de um curso de oratória é no máximo de 15 a 20 pessoas, é limitado, porque vai fazer uma oficina, vão ter dinâmicas, vão ter participações individualizadas de cada participante. Bacana, né? Mas também é um trabalho personalizado, né? Cada pessoa ela tem a sua dificuldade e vai trabalhar em cima de cada um, individualmente. Sim, totalmente. É um momento assim que você vai errar dentro de sala de aula para acertar na tua vida no campo da oratória. E toda essa sabedoria sua, a gente pode encontrar nos seus livros? Sim, eu tenho a oratória jurídica, a oratória sindical, que eu escrevi também para o segmento sindical, a oratória religiosa, que eu estou terminando agora mais uma obra, que conta sobre a exegese, sobre a homilética, que é o campo da oratória dentro da religião. Ou seja, você vai tratar um assunto, uma linguagem bíblica,
com um tema, ali você tem personagens e você precisa tirar do livro, que é a Bíblia, para o campo da oratória. Eu digo isso, Cíntia, assim, as pessoas dizem, a oratória é importante? É muito importante. Aí, principalmente para o religioso, porque eu viro para ele e falo assim, a Bíblia diz, e disse Deus. Se disse Deus, ele falou, correto? Se ele verbalizou, é porque a oratória é importante, já começou com a fala dele, e haja luz, e haja água, e haja isso. Então, a oratória é importante. Hoje, no campo político, tem também justamente essa questão da oratória, quando você fala em parlamento, parlamento municipal, parlamento estadual, parlamento federal, que é o Senado e o Congresso Nacional. Então, o parlamento, a palavra parla, que é fala, vem do italiano. É verdade. Então, eu poderia ser falamento. O que é o falamento? Falamento. Os homens instituem as leis através da fala, da oratória. Eu até ia perguntar se já te procuraram para isso, porque esse ano é ano eleitoral. Muitos, né? Muito. Já ministrei curso para vários políticos, porque o poder da persuasão, o poder da oratória, ele precisa ser bem cadenciado. Um detalhe, nessa entrevista eu estou utilizando oratória, você percebeu que eu utilizo as minhas mãos, tudo isso é um gestual para que as pessoas que nos veem possam entender e ao mesmo tempo compreender aquilo que eu estou falando. E não é um linguajar muito difícil, né? Não. É um linguajar que qualquer pessoa consegue entender, porque muitas vezes a gente vê uma palestra, vê uma pessoa, né, levar uma palavra ali numa abertura e fala com palavras tão assim formais, rebuscada, eloquência e bastante tudo mais. Eloquência, que acaba o público perdendo a atenção, porque é tão difícil, né, um linguajar tão difícil que a gente acaba se perdendo na fala. Uma das minhas teses, Cíntia, foi exatamente isso. Eu defendi uma tese que depois escrevi, chama-se A Linguagem Jurídica perante o Tribunal do Júri. Dentro do Tribunal do Júri, quando o jurista vai defender, no caso aí o advogado vai defender uma causa, ele fala tanto palavra técnica que o júri, o corpo de sentença, são leigos e eles não entendem a parte técnica. E muitas vezes, e lá eu coloco isso, podem até entender mal no momento da votação final, né? No momento de julgar. Entender mal, justamente isso. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento técnico naquela linguagem rebuscada que o judiciário, lógico, permite, que a gente chama de juridiquês. Então, eu digo assim, tem que transformar. A palavra, ela tem que ser dita, né? O vernáculo, a palavra, aquilo que você esboça, ele tem que ser dito, mas compreendido. Eu tive pessoas e cursos que eu já ministrei até mesmo dentro de sociedade, né? Quilombolas, de pessoas, trabalhadores rurais, e curso de oratória, mesmo assim para políticos, para advogados, para outros que têm uma técnica de oratória. Porque em si a comunicação ela é importante, mas ela tem que ser dita. Agora tem as falhazinhas, né, que a gente chama de marcadores discursivos. O que é isso? É quando eu digo para você, então, Cíntia, tá? Eu estou dizendo aqui para você, tá? E gostaria de dizer que esse campo da oratória, tá? Então esse está um marcador discursivo. Sim, não seria bem assim o vício de linguagem, mas é um marcador discursivo, porque eu tenho que pensar, concatenar a minha ideia e dizer para você, você está entendendo? Entendeu? Alguns colocam entendeu, outros colocam ok. Né, eu falo né. O né. Então, este é o marcador discursivo da Cíntia. E procurar evitar esses marcadores discursivos. Você percebeu que durante essa entrevista eu vou no movimento, retirei o uniforme, sem repetir as palavras, mas fazendo com que todos possam entender o que eu quero dizer. Ricardo, muito bacana o seu trabalho. E vamos falar agora do sindicato. Como que está funcionando? O Sindicato dos Radialistas, nos anos de 1992, propriamente, quando nós retomamos as atividades dele, ele estava um pouco esquecido, né? Mas é um órgão de representatividade profissional. Todo radialista, ele tem uma lei que é específica do rádio, que é a 6.615,
ela é uma lei de 68, então uma lei de 78, que faz com que as pessoas entendam que todo radialista não é somente o locutor. É bom você dizer isso, Cíntia, até porque quando eu falo sobre radialista, as pessoas, lógico, já vão, então você é locutor. Não, não necessariamente. Um exemplo, vamos lá. Atrás dessa câmera tem um radialista, que é um operador de câmera. A lei 6.615, o decreto 84.134, de 79, ele regulamenta e depois foi reformulado na época do presidente Temer, de 94 funções foi para 25 funções. Entre eles, o operador de câmera, o editor de mídia, de videotape, o diretor de imagem, né, o operador de áudio, todos são radialistas. E, por conseguinte, também vai o comunicador, que é o radialista. Nesse caso, a minha função como radialista na função de comunicador. Então, tem muitas pessoas trabalhando na área que não sabem o direito que elas têm. Que não sabem. Então, tanto rádio quanto televisão. A palavra radialista, ela vem de radiodifusão. No nosso meio aqui, se você coloca um receptor de áudio, ele vai fornecer áudio para você, que é o rádio. Se você coloca um receptor, um tubo, né, de televisão, então você vai ter áudio e vídeo, que também é radiodifusão, áudio e vídeo. Houve épocas atrás, em Campo Grande, a faculdade de rádio e TV, lembra? Lembro. Era a faculdade de radialista, era o radialismo. Por quê? De radiodifusão vem o radiodifusor, que é o proprietário daquela rádio, né? Daquela concessão pública que ele tem, e o radialista, que é o trabalhador de rádio e televisão. Portanto, quando você entrar numa rádio ou televisão, você sempre vai ter ou um jornalista ou um radialista por detrás das câmeras, por detrás dos microfones. Então eu, no caso, que sou apresentadora, seria radialista. Radialista. Você como apresentadora radialista. Né? Lá na produção, o Henrique é diretor de imagem, radialista na função de diretor de imagem. E assim sucessivamente, a tua produção, o teu programa, cada um, o cabo-man, o diretor, o editor, eles são radialistas nestas funções. Então tem a profissão de radialista e as 25 funções que são distribuídas em rádio e televisão. Nossa, é bastante coisa. Ricardo, eu passaria aqui, eu acho que o dia inteiro conversando com você e aprendendo, com certeza, bastante. Mas a pessoa que está assistindo quiser conhecer sobre o seu trabalho, como que ela faz? Sim, Ricardo Ortiz Oficial, né, podem me achar. Agora eu estou com TikTok, né, Instagram, Face, vocês me acham mediante também palestra no próprio YouTube. Eu tenho algumas mensagens que eu coloco, Cíntia, e mensagens interessantes, porque eu sempre digo o seguinte: a mensagem ela não precisa ser delongada para que possa ser transmitida. Basta você ter uma frase para que possa fazer sentido e ter a emoção. Então, um exemplo, vamos lá. O verdadeiro sentimento do coração acontece quando você ama alguém e transmite a sua emoção para esta pessoa que você ama de toda a tua mente, de todo o teu corpo, de toda a tua alma. Pronto, essa é uma frase de impacto. Frase que pode causar aquele impacto. Não é longa, mas ela é pontual, objetiva e com emoção. Muito obrigada, então, pela sua participação. Obrigado a você. Obrigada. E vocês continuem com mais Dica MS TV.